Olá, paz do Senhor. Amém. Eu sou a pastora Cristina. Quero dizer que eu não sou muito boa com câmera, mas eu vou tentar fazer o meu melhor aqui para que o nome do Senhor seja glorificado, para que o nome do Senhor seja exaltado. Quero estar aqui, agradecendo aos irmãos que estão nos dando essa oportunidade de nós podermos glorificar o nome santo do Senhor através da nossa vida, através do nosso testemunho, amém? Que é aí os nossos irmãos Semeando Vida, amém? No canal Semeando Vida. E eu quero já de antemão agradecer aos nossos irmãos, por esta rica oportunidade, porque sempre falar das maravilhas do Senhor, daquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, é sempre uma honra para nós podermos falar das maravilhas que o Senhor tem feito na nossa vida. Hoje nós estamos aqui na Casa de Recuperação Jesus, o Rio da Vida, que ela está localizada aqui na cidade de Itanhaém, amém? E nós queremos contar um pouco da nossa vida, daquilo que o Senhor tem feito, já desde a minha infância, O Senhor, Ele trabalhou de uma forma tremenda na minha vida e Ele tem feito isso até o dia de hoje. Então, assim, eu quero contar para vocês, que daquilo que eu me recordo, e eu me recordo já desde muito pequena. A minha mãe foi mãe solo, mãe solteira, mãe solo, e ela teve duas meninas, que sou eu e a minha irmã Silvana. E nesse processo todo, dessa primeira gestação da minha mãe tinha 18 anos, e a minha mãe, ela era filha adotiva, passou também por um processo, E o meu pai abandonou a minha mãe. Bom, com isso tudo, eu quero contar para vocês aquilo que eu me recordo. E uma das coisas que eu me recordo era muito pequena, a gente dormindo na rua, Cheguei a dormir na rua com a minha mãe, E eu falo que sempre Deus, Ele esteve ali cuidando da gente, porque eu tenho uma imagem, assim, muito tremenda, que é aquela imagem da gente na calçada e passando ali uma pessoa e oferecendo para minha mãe pão, oferecendo pão, e isso é uma coisa que me marcou muito, porque eu tinha ali uns 3 anos de idade, E o Senhor sempre esteve cuidando, sempre cuidando da gente, sempre operando assim maravilhas, independente de nós não sermos cristãos, não conhecia a palavra, a minha mãe também não. E daí para cá, a gente veio passando por certas dificuldades. A minha mãe engravidou novamente, teve uma outra criança, que é a minha irmã Silvana, tentou estar num relacionamento, porém esse outro relacionamento também não deu certo, E aos 5 anos de idade, tudo vai começar agora. Aos 5 anos de idade, a minha mãe conheceu uma pessoa. Minha mãe conheceu uma pessoa e minha mãe foi morar com essa pessoa, E aos 5 anos de idade, quando a minha mãe foi morar com essa pessoa, eu me recordo perfeitamente do dia, do momento, da hora, que a minha mãe ali foi estar junto com essa pessoa. Que hoje é o meu pai, Porque assim, pai é aquele que realmente cria, aquele que te dá atenção, aquele que te dá carinho. E eu pude viver muitas coisas, desse relacionamento. Mas assim, o meu pai, com o primeiro ano de casamento com a minha mãe, ele ficou desempregado, Meu pai espírita, fui criado dentro do candomblé, porque ele era do candomblé. E a gente foi morar ali no quintal e tinha todo aquele processo, E o meu pai ficou desempregado. E com esse desemprego do meu pai, eu fui pra rua. Fui pra rua tentar ajudar de alguma forma. Porque eu acredito muito que aí começa o meu ministério, É que aí o Senhor começa a agir na minha vida. Já desde pequena, o Senhor começa a operar milagres na minha vida. Esse milagre que eu digo é essa coisa de nós termos o coração, É segundo o coração de Deus mesmo, Em ajudar, em acolher outras pessoas. E eu acredito que hoje eu estou aqui para contar esse testemunho, porque eu acho que isso está faltando um pouco hoje, Isso está faltando, esse amor. Porque assim, o amor é aquele que não exige nada em troca. Aquele que está verdadeiramente
decidido a ajudar o seu próximo, ajudar seu irmão. E o que eu quero assim estar relatando para os irmãos foi realmente esse meu chamado, né, que o Senhor me trouxe para cuidar de almas e de vidas. Por que eu estou falando desde a infância? Porque eu acredito muito que o Senhor, quando Ele diz que nos chama, né, desde o ventre, e eu tive esse chamado, né, desde o ventre da minha mãe, como a minha própria mãe, ela sempre está falando isso para mim, né, que esse chamado foi desde o ventre, né, porque eu comecei pequena já, pequenininha, né, servindo. Então eu quero falar do meu testemunho, trazer a importância do servir, né, porque eu acredito que nós fomos chamados para isso mesmo, nós fomos chamados para quê? Para estar servindo, né? E bom, voltando ao meu testemunho, né? Meu pai ficou desempregado e nós fomos ali, eu então me senti, né, de certa forma impelida já ali, né, impulsionada e fui para as ruas, fui para a feira tentar trazer o alimento para dentro da minha casa. E tudo começou aí. Tudo começou aí. O Espírito Santo, ele tem trazido isso para mim de uma forma muito forte. O que eu vivo hoje, na verdade, começou lá. Começou lá no ventre da minha mãe. Verdadeiramente, eu posso estar parecendo ser repetitiva, mas é exatamente isso que eu sinto. Bom, como eu disse para vocês, eu fui ali, criada ali, né, de certa forma, eu acredito que até uns 10 anos ali dentro do Espiritismo, a gente vivenciou muitas coisas, vimos muitas coisas ali dentro, né? E o sofrimento, né, da minha mãe em relação a isso, porque o meu pai, logo após, né, a minha mãe, ela teve uma outra filha, essa filha veio a falecer, e o meu pai era muito envolvido, ele era totalmente cego, ao ponto que as coisas faltavam dentro de casa, né? As coisas faltavam dentro de casa porque meu pai fazia sacrifícios e sacrifícios, né? Porque meu pai, então, sempre foi muito trabalhador, né? E logo ele começou a trabalhar e todo o dinheiro que ele recebia era tudo envolvido para o espiritismo, né? Minha mãe ficou muito enferma, minha mãe chegou a ter um câncer, né? E minha mãe ficou muito enferma, então assim, tudo isso era revertido, né, para o espiritismo, porque o meu pai, todo o dinheiro que ele pegava sempre ele utilizava para fazer alguns sacrifícios, né? Ou todos os sacrifícios ali que era pedido para ele. Pelo meu pai fazer parte de tudo isso, né? A gente sabe que no mundo espiritual isso traz um peso muito grande para dentro de casa, para a família. Então assim, meu pai ia para as cachoeiras, para as matas, e ali ele fazia o sacrifício deles, né? Matava carneiro, matava bode, essas coisas assim, galinha. E muito dessas coisas ele trazia para dentro de casa, né? Trazia para dentro de casa para que a gente pudesse até se alimentar de tudo isso, né? E meu pai era muito envolvido com isso, ao ponto que muitas das vezes, né, a pessoa que estava acima do meu pai, que é denominado a mãe de santo, né, ela vinha em casa e ela, quantas das vezes, né, desejou até a morte para minha mãe, né? Eu me lembro de uma certa feita como criança, né? Não vou me recordar de tudo, mas eu com detalhes, mas eu me lembro de coisas assim que ficaram bem marcadas para mim na minha infância. Foi uma época que a minha mãe estava muito magra, e a minha mãe cada dia mais magra e cada dia mais doente, ao ponto de não poder cuidar de nós, né? Que éramos criança na época, eu tinha 7 anos de idade e eu já assumia toda essa responsabilidade da casa, do cuidado com os meus irmãos, porque a minha mãe, ela teve um câncer, né? E logo após esse câncer, minha mãe ficou doente novamente. Minha mãe vivia doente. Minha mãe emagreceu. E eu me lembro dessa denominada pessoa, né, mãe de santo, chegar até a minha casa e olhar bem para minha mãe e ela mesmo declarar com a própria boca dela que ela tinha feito um trabalho, uma obra de macumbaria numa árvore. E quando aquela árvore ela ia secando, a minha mãe também ia secando. A minha mãe ia definhar, né? Com aquele mal a minha mãe ia definhar.
Mas eu louvo a Deus, por quê? Porque o Deus que nós servimos, Ele é um Deus de misericórdia. E Ele é dono da vida e Ele é dono da morte. Amém? Então, assim, eram coisas terríveis. A gente era obrigado, né, a tomar aqueles banhos que eles falam abode, né? E eram muitas coisas que eram feitas. E eu me lembro, com 7 anos, nessa casa que a gente morou há muito tempo, a gente de madrugada escutava as coisas voarem. Panela, tampa de panela, e levantar, a ponto de levantar e não ter nada. Não ter nada. E era assim, coisas horríveis, porque o inimigo, o adversário, ele não tá para brincadeira. E ele não brinca mesmo em serviço. Então tudo isso foi acontecendo. E a minha mãe, ela tinha uma vida muito escravizada por conta do quê? Por conta dessa cegueira, né, que havia no meu pai, né? Essa cegueira que havia no meu pai era coisa terrível. Então, assim, meu pai abandonou tudo, abandonou a família, ele abandonava tudo para viver somente em prol disso, né? E aí talvez você me pergunte assim, e como é que a sua mãe conseguiu? Como é que o seu pai conseguiu sair disso? Porque eu me lembro que a minha mãe, mesmo sem conhecer a Cristo, mesmo sem conhecer ao Senhor, um dia a minha mãe olhou para o céu e a minha mãe pediu para Deus que tirasse o meu pai disso, né? Para que tirasse o meu pai dessa escravidão, porque era uma escravidão para todos nós, né? A gente não tinha alimento direito, a gente não tinha uma alimentação, a gente não tinha cuidado, a gente não tinha nada. Por quê? Porque meu pai, ele vivia em prol disso, né? Ele vivia em prol disso. E a gente se alimentava muitas vezes disso também, né? E um dia a minha mãe, ela falou com Deus, mesmo você tem esse conhecimento desse evangelho que hoje eu tenho, que eles também têm. E quando era sexta-feira, minha mãe tinha que deixar toda a roupa do meu pai, aquela roupa branca, tudinho, tudo organizado, tudo bonitinho, bem passado. E a minha mãe olhou para o meu pai chegou do serviço numa sexta-feira, me lembro como se fosse hoje. O meu pai chegou do serviço e a minha mãe falou para ele, eu vou passar tua roupa agora. Agora eu vou arrumar tua roupa para que você possa ir. E o meu pai olhou para minha mãe e falou assim, eu não vou mais. Eu nunca mais eu vou. Mesmo as pessoas dizendo assim, não, se você parar você vai morrer, porque o espírito, o demônio tal vai te matar, isso, aquilo. E o meu pai, realmente meu pai parou. Meu pai parou de ir. E eu digo para a glória do Senhor. Então se você crer, se você pedir com fé, você vai alcançar. Amém? Em nome de Jesus. E daí então, meu pai realmente parou de ir, né? E eu tinha, acho que em torno de uns 8 anos, mais ou menos, 8, 9 anos. Só que assim, por conta de toda uma ignorância, né, do meu pai, da minha mãe, eu passei algumas dificuldades na minha infância. Essas dificuldades foi em relação até mesmo a apanhar. Não que a gente não tenha que corrigir, né? Hoje diz que a gente não pode corrigir os nossos filhos, né? Mas assim, era coisas assim demoníacas. Porque você lembra que eu contei no começo que o Senhor me chamou desde o ventre? Então eu já tinha uma perseguição, né? De certa forma, eu já era perseguida. Perseguida até mesmo pelas pessoas que me amam, que eu sei que me amam, mas que o adversário usava de alguma forma para estar ali, né? Me perseguindo. E o meu pai, ele era uma pessoa muito rígida, para você ter ideia, quando eu conhecia Cristo, eu ia falar de Jesus pro meu pai batia no bolso e dizia assim, meu Deus está no meu bolso. Eu que não levante para trabalhar, que você vai ver se Deus vai me dar alguma coisa. Talvez você que está aí me ouvindo do outro lado, talvez você também pense dessa forma. Você que parou nesse vídeo, você que não está nem entendendo por que você parou agora e está assistindo isso. Mas eu quero dizer que Deus quer falar contigo. Amém? O Senhor separou esse momento para falar com você. Amém? E eu quero dizer para você que meu pai, naquela ignorância dele, a minha mãe também, então a gente tinha muito atrito dentro de casa. Então assim, eu estava com 12, 13 anos,
E eu comecei a ter muito atrito com a minha mãe e com o meu pai dentro de casa. E antes disso, é tão interessante, porque eu estava com uns 11 anos, mais ou menos, o inimigo um dia pegou, o adversário pegou a minha mãe, um demônio pegou a minha mãe, e eu estava me lembrando esses dias disso. Esse demônio pegou a minha mãe e levou a minha mãe até a linha do trem. E você imagina, que força tem uma criança, né, com 10, 11 anos de idade. E eu ali fui usada já por Deus para que aquele trem não passasse por cima da minha mãe. Eu consegui tirar a minha mãe dali. Eu me lembro como se fosse hoje. É muito nítido para mim a minha mãe na linha do trem, né? E ela ali possessa por demônios, porque, né, ela não tinha passado por uma libertação. Meu pai também ainda não tinha. Muitas coisas precisavam ser mudadas, né, para que realmente eles pudessem ser libertos. Mas ainda não tinha chegado esse conhecimento de Jesus, né? E ali eu consegui, através de uma pessoa que parou para me ajudar, e eu acredito muito que aquela pessoa era cristã, e aquela pessoa começou a orar pela minha mãe, a minha mãe voltou e eu consegui levar a minha mãe para casa. Então, assim, o Senhor operou maravilhas, o Senhor sempre fez coisas maravilhosas. E aí, voltando ao que eu estava dizendo, eu comecei a ter discórdias com meu pai e com a minha mãe, já não aceitar mais algumas coisas que eles me falavam. E é óbvio que tinha muitas coisas que era por meu bem, mas existia uma revolta dentro de mim, então eu já não aceitava mais. Então, com 14 anos, eu comecei a peitar o meu pai e a minha mãe. Eu comecei já a discordar, eu comecei a bater boca com eles, a não aceitar mais algumas coisas que eles me falavam. E aí eu comecei a sair. Meu pai, né, não queria que eu saísse, mas aí eu comecei a sair, a ir para baile, né, para festa, para noite, na verdade, né? Eu comecei a ir para noite. E eu me lembro que na primeira noite que eu saí, eu conheci uma pessoa. E eu era completamente, de certa forma, inocente, né? E eu conheci uma pessoa e nesse dia eu fui para essa festa junto com uma pessoa uma amiga, e eu saí e eu fui para essa festa e nessa festa tinha algumas pessoas me perseguindo naquela festa. E essa minha amiga chegou e disse para mim: olha, eu vou arrumar alguém para dizer que é o teu namorado e esse alguém vai te proteger. O diabo é sujo, né? O diabo é muito sujo. E ali, eu acredito até porque pelo que o Senhor tinha na minha vida e pelo que o Senhor tem na minha vida, eu conheci essa pessoa que veio para me proteger. Essa pessoa abusou de mim, me estuprou com 14 anos de idade. Foi algo muito forte, foi algo muito terrível na minha vida que aconteceu, né, comigo. Muitas vezes a nossa rebeldia nos leva para caminhos que Deus não tem para nós, porque eu não precisava passar por tudo isso. E daí por diante, eu fui passando por muitas coisas. Por quê? Por causa da minha desobediência, né? Porque não importa o seu pai ou a sua mãe. Talvez você que está assistindo, que parou nesse vídeo, talvez você diga que você tem uma dificuldade muito grande com seu pai e com sua mãe. Talvez você carregue mágoas, talvez você carregue marcas, né? Mas uma coisa eu quero te dizer, a palavra do Senhor diz para nós honrarmos pai e mãe. E isso nós devemos fazer. E isso nós temos que fazer. Eu não tinha esse conhecimento, essa sabedoria, né, que o Senhor nos dá através da palavra dele. Mas você que parou hoje, você tem. Porque o Senhor está falando com você. O Senhor, ele quer dizer para você que ele é aquele que cura você e te limpa de toda dor, de toda mágoa. Bom, e isso em relação ao meu pai e minha mãe foi me criando mais mágoa ainda. Porque nós tínhamos 4 irmãos e eu sentia que havia uma grande diferença entre os filhos, entre os irmãos, né? A minha mãe e meu pai, eu acredito que talvez isso pode até ter sido coisas que o adversário implantou, né, no meu coração para que eu pudesse cada dia mais estar pior e cada dia viver uma vida pior. E a minha vida realmente, dos 14 aos 18 anos, a minha vida só foi piorando. Eu não fui abusada uma vez só,
fui abusada mais vezes e aquilo só foi me trazendo marcas e marcas terríveis. E marcas que só alguém poderia me curar. E esse alguém é Jesus. Amém? Talvez você que está aí do outro lado me ouvindo carregue muitas marcas, talvez por causa de um abandono de uma mãe, de um pai, talvez por um estupro, talvez por uma violência, talvez você se tornou escravo de muitas coisas, mas eu quero te dizer que só o Senhor é que pode nos libertar. E eu quero dizer para você que durante muitos anos da minha vida eu carreguei muita mágoa da minha mãe. Muita mágoa, muita tristeza da minha mãe e do meu pai. Mas eu vou chegar lá, eu vou contar para você como é que isso tudo saiu do meu coração. Bom, dos 14 aos 18, como eu estava dizendo para vocês, eu passei por muitas coisas. Eu terminei que nunca utilizei droga, mas eu me envolvi com muitas pessoas erradas. Eu me envolvi com muitos traficantes, muitas pessoas erradas. Por isso que eu digo para você, quando eu vejo muitas pessoas criticarem e falarem, né? Ah, aquela pessoa tá lá no funk, aquela pessoa isso, aquela pessoa aquilo, ela não quer. Ela quer. Muitas vezes ela não tem força. Mas o Senhor é aquele que pode nos ajudar. É aquele que pode nos arrancar. Porque eu digo que isso aconteceu comigo. Você se recorda, você que está prestando atenção aí no vídeo, que eu disse que com 14 anos eu comecei a sair. Né? E ali eu comecei a sair. E eu tinha várias amigas e eu tinha uma coisa comigo que talvez você também esteja passando, que eu não conseguia ficar dentro de casa. Eu queria ficar só na rua. Era rua de dia e de noite, rua. Mas você não trabalhava? Trabalhava 2, 3 meses, saía do emprego, né? Ali só para às vezes me vestir, alguma coisa assim. E essa era a vida que eu tinha. E eu queria ir até mais longe. Eu vivia uma vida de prostituição, né? Porque, mas você cobrava. Não, eu não cobrava, mas eu vivia uma vida de prostituição. Porque um dia eu estava com um dia eu estava com o outro, depois com o outro. E eu vivia essa vida assim durante todo esse tempo. Foram praticamente 4 anos que eu vivi essa vida de prostituição. E como eu disse, muitas das vezes nós criticamos as pessoas, mas a gente não sabe aquilo que a pessoa passou, aquilo que a pessoa, né, vivenciou para ela estar daquela forma. E aí então, com mais ou menos, eu acredito que eu estava ali com 14, 15 anos, um dia uma amiga minha, ela me chamou e ela falou assim, olha, eu gostaria muito de ir na escola, eu quero te apresentar um rapaz que eu conheci. E eu fui até essa escola com ela. Chegando ali, eu conheci esse rapaz, que ela estava muito interessada nele. E eu conheci esse rapaz, não vou entrar mais em detalhes, mas ali a gente se conheceu, ela me apresentou, nós fomos embora, né? Marca bem isso, que depois você vai entender o que eu estou querendo contar para você. Bom, e aí eu continuei nessa vida, essa vida que eu levava, essa vida de prostituição, de bailes, essa coisa toda. Ao ponto de eu ficar em cárcere privado, eu chegar numa festa, a pessoa olhar para mim e dizer assim, você sabe com quem que você está falando? Não, não sei, eu sou fulano de tal. E a partir de agora você vai ficar comigo. E eu ficar em cárcere privado por mais de 7 dias. Por mais de 7 dias sendo abusada por essa pessoa, né? Então, assim, foram coisas terríveis, situações terríveis que eu vivenciei e que eu passei. Né? Então, eu sei o que muitas pessoas passam e o que muitas pessoas estão sentindo, né? Porque eu vivi, não é uma história que alguém me contou, mas eu pude vivenciar isso. E nisso tudo que eu fui vivendo, fui passando, eu sentia muita tristeza, muita angústia. O que mais eu sentia? Desejo de tirar minha vida. Isso era o que eu mais desejava, tirar minha vida. Muitas vezes eu não tive coragem, mas era o que eu mais desejava, era morrer. Porque Satanás, o diabo, falava para mim, você nunca vai ter uma família. Você nunca vai ter ninguém. Você nunca vai ser feliz. E aquilo soava a todo momento no meu ouvido. A todo momento aquilo era terrível. E o que eu mais desejava é quando eu passava na frente de um caminhão, se joga na frente desse caminhão. Faz isso, faz aquilo outro. Mas o Senhor deu ordem aos seus anjos para me guardar. Amém? Por quê?
porque Ele tinha uma obra na minha vida. E Ele sabia desse momento que eu ia estar aqui, junto com você, testemunhando. Porque talvez você esteja na mesma situação que eu, achando que você nunca vai ter uma família, achando que você nunca vai ser feliz, que você nunca vai conseguir, que você nunca vai ter ninguém. Mas isso é mentira do diabo, porque o Senhor tem algo reservado para você. Amém? Bom, quando eu estava, eu tinha 17 para 18 anos, eu arrumei um trabalho de final de ano. E nesse trabalho de final de ano, que ali eu arrumei, eu conheci uma pessoa nesse meu trabalho, né? E eu conheci essa pessoa, e essa pessoa vivia me chamando para me dar carona, para sair comigo. E eu sempre dizia não quero. E um dia eu ouvi uma senhora passar perto desse rapaz e falar para ele a paz do Senhor. Bom, há 35 anos, hoje é comum, mas há 35 anos atrás isso não era comum, né? Não era comum, e eu me lembro, até hoje, era uma irmã da Deus e Amor, e ela passou perto desse rapaz que queria então ficar comigo, e ela ali cumprimentou com a paz do Senhor, mas eu entendia pelo testemunho de vida dele que ele não era cristão, ou ele não estava na igreja, apesar de eu não ter essa compreensão que hoje, né, a internet traz, a televisão traz todo esse conhecimento do evangelho. Antigamente não tinha tudo isso, né? Não existia tudo isso. Mas eu tive essa compreensão, né? E voltando um pouquinho, eu tinha uma coisa também, um vazio muito grande. Por isso eu queria tirar minha vida. Por quê? Porque eu estava na festa, eu estava nossa, tudo maravilhoso, mas quando eu me encontrava comigo mesmo, eu não tinha prazer. Eu tinha um vazio muito grande, era uma coisa terrível, era uma coisa que tomava conta de mim, e por isso eu desejava a morte, por isso eu queria muito morrer, por causa desse vazio que eu tinha. E eu tentava encontrar Deus, que eu não sabia quem era, mas eu tentava encontrar Ele. De alguma forma eu buscava, eu tinha uma necessidade muito grande de encontrar a verdade. Bom, voltando agora, né, aquele rapaz, né, que sempre estava ali me convidando para sair, tudo. Bom, num dia eu aceitei sair com esse rapaz. Eu falei, bom, vamos marcar, nós vamos sair e a gente vai se encontrar. E simplesmente, no dia que eu ia sair com ele, eu simplesmente não fui. Não fui. Por quê? Porque eu estava com uma pessoa. Eu estava namorando com uma pessoa. E eu estava escrava dessa pessoa, né? Essa pessoa era um traficante. E eu era simplesmente escrava. Escrava. Porque aquilo não me fazia bem, aquilo me fazia mal. Muitas vezes eu apanhava. A ponto de já me jogarem na linha do trem. A ponto de apontarem arma para mim, a ponto de apanhar realmente e você não conseguir. Por isso eu quero falar para você que está me ouvindo, talvez você que critique essas mulheres, né, que passam por isso. Nossa, como ela não consegue sair desse relacionamento, esse relacionamento abusivo, é isso, aquilo. Gente, às vezes a pessoa quer, mas é algo tão maligno que toma conta que você não consegue sair daquilo, sabe? É realmente somente através mesmo de uma força divina. E essa força divina, que foi a força, que foi o Senhor, que eu consegui sair dessa questão e dessa situação. Então, assim, eu quero dizer para você, não critique, mas ore. Amém? Porque tem muitas pessoas que criticam, mas ore. Bom, e aí eu marquei com essa pessoa, lembrando que eu estava namorando com outra pessoa, porque eu era completamente escravo dessa pessoa. Bom, Deus, eu falo que foi o Senhor, né? O Senhor me deu tanta força, tanta assim, força que eu consegui sair desse relacionamento, para a glória do Senhor. Eu marquei um dia de estar me encontrando com aquele rapaz lá, que a irmã deu a paz do Senhor para ele. Então, aquele rapaz, eu marquei de estar saindo com ele, não fui no dia, marquei no outro dia, nós saímos. E aí começa a minha história com Jesus. Por quê? Porque através desse dia que eu comecei
que eu saí com esse rapaz, nós começamos a namorar. E ali nós começamos a namorar. E um dia nós estávamos saindo para ir para um barzinho. A gente estava muito recente, namoro, né? E nós estávamos, acho que com uns 3 meses de namoro, mais ou menos, ou nem isso. E aí ele me chamou para que a gente pudesse estarmos indo até um barzinho e nós fomos. E quando nós estávamos chegando no barzinho, eu me lembro como se fosse hoje, descendo uma ladeira, eu olhei para ele e falei assim para ele: você é crente? Ele falou para mim assim: mais ou menos. E aí eu falei para ele: então, eu gostaria muito de ir na igreja. Eu gostaria muito de conhecer esse Deus. E ali, ele ficou muito surpreso, como uma moça, né, como eu, pedindo ali para ir para a igreja. Para a glória do Senhor Jesus. No outro dia, isso foi no sábado, no domingo, ele me levou até a igreja. E eu chegando ali na igreja, eu senti muito a presença de Deus. Muito, muito, muito a presença do Senhor. E eu chegando ali, começou a louvar o hino 169. Oh, por que Jesus me ama? E ali eu comecei a pensar e a chorar. Por que Jesus me ama? Eu faço tanta coisa errada, eu sou tão pecadora. Eu faço isso, eu faço aquilo. Por que Jesus me ama? E ali, imediatamente, eu me levantei a minha mão e aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador. E eu quero dizer para você que está aí do outro lado, a partir dali a minha vida mudou. Mas então você não teve mais luta? Então você não passou mais por dificuldade? Sim, mas agora é diferente, agora com Jesus. Amém? E quando nós passamos com o Senhor, é completamente diferente. Amém? E dali começou o meu chamado. Dali começou o meu ministério. Aquilo que Jesus tinha na minha vida. E você lembra que eu falei da minha mãe e do meu pai, né? E durante muito tempo, eu ainda carreguei muitas mágoas, mesmo conhecendo Jesus, mesmo estando na presença do Senhor. Eu carreguei muitas mágoas em relação a tudo que eu vivi lá no passado, a muitas coisas que eu vivi, porque eu não tinha ainda um entendimento e uma compreensão que eu precisava, para ser realmente feliz, eu precisava liberar o perdão para minha mãe e para o meu pai. Então eu quero dizer para você, não carregue lixo. Amém? Não fique carregando morto. Perdoe. Você sofreu com a sua mãe, você sofreu com o seu pai, você passou coisas terríveis, né? Tem pessoas que passam coisas terríveis, que são abusadas, que são queimadas, que passam tantas coisas, né? Mas eu quero dizer para você, através de Jesus é possível sim, é possível você liberar o perdão, é possível você perdoar. Amém? Então creia somente. Creia e abra o teu coração para isso. E muitas pessoas, quando eu aceitei Jesus, né? Depois de 3 meses nós casamos, né? Nós casamos, tivemos ali, a igreja nos abençoou com tudo e nós casamos para a glória do Senhor Jesus. E aí nós começamos a caminhar junto, porque o meu esposo, ele realmente havia aceitado Jesus, mas ele não permanecia firme. Então Deus, como se diz aí fora, né? Matou um coelho com... isso, exatamente, né? Então o Senhor tanto trouxe eu, como alcançou a minha vida, como também alcançou a vida dele. E daí para frente, nós começamos a fazer a obra do Senhor junto. Começamos a trabalhar junto. Você lembra que lá no comecinho eu contei que aos 14, mais ou menos, 14, 15 anos, um dia uma amiga minha me chamou para ir até a escola e ali ela me chamou para que eu pudesse conhecer alguém que ela estava muito interessada, né? Lembra disso, né? Então, esse alguém que nós fomos ali a conhecer, na verdade ela me levou para conhecer, esse alguém hoje é meu marido, né? Olha como que Deus opera, Deus já tinha um plano, Deus une pessoas, não une por unir, Deus une por propósito, amém? Então eu quero dizer para você que está sozinho, que está sozinha e achando que não vai ter família, Deus tem um propósito, família é propósito de Deus, amém? Família é propósito de Deus e Deus, né, fez com que depois de 4 anos nós nos encontrássemos
e através da vida dele eu conhecesse a Jesus, conhecesse a palavra de Deus. E lembra aquela moça que achou que nunca ia ser feliz? Deus me deu um esposo excelente. Glória a Deus. Deus me deu uma pessoa maravilhosa, para a glória e honra do Senhor Jesus, uma pessoa de Deus, um homem de Deus, um homem que me honra, um homem que é fiel, amém? Primeiramente fiel ao Senhor, porque isso é primordial, amém? Isso é primordial, um homem de uma boa índole, um bom caráter, né? E o Senhor mudou realmente a história da minha vida. E daí para frente, o Senhor começou a me usar de uma forma tremenda, amém? O Senhor começou a usar a minha vida e a vida do meu esposo para que a gente alcançasse outras vidas. Mas eu quero dizer para você, eu quero voltar de novo nisso, né? Que eu precisei perdoar a minha mãe e perdoar o meu pai. Logo no princípio, quando Deus falou comigo a respeito do perdão, eu disse para Deus, quem tem que me pedir perdão são eles. É eles que precisam me pedir perdão. Não sou eu que tenho que pedir perdão para eles. Mas mesmo assim, em obediência, eu fui até meu pai, né? Fui ali pedir perdão para meu pai, mas não era verdadeiro, né? E Deus sabe de todas as coisas. E dali eu carregava ainda aquilo no meu coração, em relação ao meu pai, em relação à minha mãe. E sempre quando eu ia nos cultos, ou Deus sempre falava comigo em relação a que eu precisava realmente liberar esse perdão. E uma certa época da minha vida eu fiquei muito enferma, né? Fiquei muito doente. Eu tive um problema muito sério, né? Renal, né? E ao ponto de realmente o médico falar, ó, se você não conseguir um tratamento imediato, eu não sei como vai ser a sua vida, né? E dali a minha mãe e o meu pai vieram até minha casa e estiveram ali comigo naquele dia. E infelizmente houve alguma discórdia entre crianças e meu pai ficou muito bravo, a minha mãe terminou indo embora. E dali eu disse assim, olha, nunca mais, eu não quero saber, eles lá e eu cá, né? Existe isso, Patrícia? E ali Deus começou a falar comigo, né? Novamente em relação ao perdão. E eu achei que eu tinha que perdoar minha mãe, mas só que eu tinha que falar tudo para ela que eu tinha vontade, pro meu pai também, né? E não é dessa forma, não é dessa maneira, né? E quando foi um dia, eu falei para Deus, né? Falei, Deus, então eu vou ter que chegar na minha mãe, falar para ela isso, falar aquilo, aquilo outro, né? Porque às vezes a gente fala assim, ah, eu vim te pedir perdão, não sei nem porquê, não sei o quê, então a gente não tá perdoando de verdade, né? E ali a minha mãe e o meu pai morando em São Paulo, meu pai ficou doente, uma feita, né? Certa época meu pai começou a ficar com alguns problemas de saúde. E eu daqui comecei a ir até o meu pai. Comecei a ir até a casa deles. E ali Deus falou comigo, né? Que eu fosse cuidar do meu pai. E o meu pai precisava de um transplante de córnea. Nós oramos. Meu pai muito rápido conseguiu esse transplante. Mas como é que foi que esse relacionamento comigo, com meu pai e com a minha mãe, hoje firmado no Senhor, aconteceu? A partir do momento que eu verdadeiramente entendi o que é que Deus queria de mim, né? Então um dia, indo para São Paulo, né? Porque aí meu pai precisava de cuidado, ele precisava de alguém que cuidasse dele, porque ele já não estava mais enxergando, ele estava com uma catarata, com problema nas córneas, e o meu pai precisava de alguém que fosse cuidar dele. Uma dessas vezes que eu fui, é muito interessante, que isso me marcou bastante, foi porque meu pai era sempre rude. Meu pai era muito rude. Meu pai era uma pessoa difícil. O meu pai, assim, você ia na casa dele, ele falava pra você assim, ah, você tá vindo aqui o quê? Comer minha comida. Eram coisas muito fortes, sabe, irmãos? Muito forte mesmo. Você que está aí do outro lado nos ouvindo, talvez você também já tenha passado por isso. E meu pai, por ele ser assim, dessa forma, muito rude, então a gente não tinha muito aquela aproximação, não foi criado assim com carinho, com diálogo, com conversa, né? Com tudo aquilo que hoje a gente vê muita instrução, né? Para que tenha um relacionamento familiar positivo, um relacionamento familiar muito melhor. Não tinha diálogo, não tinha nada, era só xingamento mesmo, a coisa era terrível.
Então aí, indo para São Paulo para cuidar do meu pai, então tá indo com ele, acompanhar ele até o médico, eu me lembro de um dia que nós estávamos no posto de saúde, o meu pai sentado, e Deus falou para mim assim, tira esse creme que tá na sua bolsa e passa no pé dele. Olha que coisa tremenda, né? Já é o servir, é você ouvir aquilo que Deus fala para você. E ali, eu peguei aquele creme e comecei dentro do posto de saúde fazer massagem no pé do meu pai. Comecei ali, né? Fazendo massagem, para que ele, né, se sentisse melhor e aquela coisa toda. Bom, meu pai passou no médico, nós fomos para casa. Eu continuei ali acho que uns 2, 3 dias e chamei meu pai para ir para a igreja. Meu pai, aquele homem que falava assim, o meu Deus é o meu dinheiro. Ele batia a mão no bolso. Talvez o meu pai não lembre disso, mas eu me recordo muito bem disso. E aí, meu pai foi comigo até a igreja. E naquele dia ele aceitou Jesus como o único suficiente Salvador. Como o único suficiente Salvador da vida dele. E Deus começou ali, então, a trabalhar de uma forma tremenda. Começou a mudar a nossa família. Porque a nossa família era assim. Eu fui criado assim, né? De 10 palavras, 9,9 era palavrões. Era xingamentos. Então, assim, meu pai e minha mãe, eles não tinham nem o entendimento do que eles estavam profetizando, né, na minha vida, como autoridade espiritual. Porque eles falavam muitas coisas ruins que vieram, algumas até aconteceram, né? Até aconteceram, mas eu louvo a Deus por o Senhor ter me alcançado. E através da minha vida, agora então, alcança a vida do meu pai. E aí o meu pai começou verdadeiramente a ser transformado, não só ele, como a minha mãe também. Minha mãe também começou a ser transformada através de Jesus, através daquilo que o Senhor começou a operar na minha vida. E aí eu quero dizer para você que através de tudo isso que foi acontecendo na minha vida, eu percebi uma coisa, que agora realmente eu tinha liberado perdão para minha mãe e para meu pai. Por quê? Porque aquilo que eu falava já não me doía mais. Aquilo que eu estou falando para você hoje, que eu estou testemunhando para você hoje, não me dói mais, eu não sinto mais dor, mas eu sinto compaixão, eu sinto amor. E é tão interessante que às vezes talvez você esteja como um dia eu tive, guardando toda essa mágoa, guardando tudo isso no teu coração. Mas um dia o Espírito Santo falou comigo. E o Senhor falou assim para mim, talvez você pode ser até um pastor, você pode ser um líder, mas você ainda está escravo desse sentimento. E o Senhor, Ele quer te libertar desse sentimento. E eu me lembro um dia que eu sentado na igreja, o Senhor falou para mim, filha, você carrega isso com você, mas você já olhou o que eles já viveram? Você buscou conhecer o seu pai e sua mãe? Quem eles eram? E aí então, naquele dia eu comecei a fazer uma análise. A minha mãe foi adotada. A minha mãe, além de ser adotada, passou muita discriminação. A minha mãe sofreu muito, a ponto de os irmãos dela rapavam a cabeça dela careca e passavam com ela com a cabeça para fora do carro, né? Pelas ruas. Então minha mãe sofreu demais, gente, demais da conta. Então aquela coisa, muitas vezes que ela não me dava, era porque ela nunca tinha vivido. Como é que você vai dar uma coisa que você não viveu? A partir dali eu comecei a entender, o meu pai foi abandonado pela mãe, na cidade de Pernambuco. Simplesmente desceram ele do carro e largaram no meio da estrada, para morrer na estrada. Quem fez isso? A sua própria mãe. A sua própria mãe fez isso. Então vocês conseguem entender toda a amargura, tudo aquilo que ele carregava com ele, né? Por conta do quê? Por conta daquilo que ele vivia já vivenciado lá atrás. Então o que eu quero dizer para você através desse meu testemunho, é um testemunho muito simples, que muitas pessoas estão vivendo.
Muitas pessoas estão vivendo. E hoje o Senhor separou esse momento para falar com você. Amém? Talvez você está dentro da sua casa, você vive numa confusão, numa contenda com a sua mãe, com o seu pai ou com alguém da sua família. E o Senhor está querendo falar para você, perdoa. Olha o que aquela pessoa passou. Procura ter esse conhecimento. Mas a gente muitas vezes acha que só a gente sofre. E a gente esquece de olhar e compreender as outras pessoas também. E quando eu tive esse esclarecimento de Deus, de eu conseguir ter esse olhar para minha mãe e para meu pai, eu consegui verdadeiramente viver uma vida diferente. Eu consegui verdadeiramente perdoar a minha mãe e perdoar o meu pai. Hoje eu estou com 53 anos, vou fazer 54. A minha mãe me chama de bonequinha. Olha que coisa linda, né? Minha mãe me chama de pastora. Meu pai me chama de pastora. Eles me respeitam. Eles aceitaram Jesus. Minhas irmãs aceitaram Jesus para a glória e honra do Senhor. Então, eu quero dizer para você hoje, libere o perdão. Amém? E com isso, a minha vida só tem caminhado. Por quê? Porque aquela menina que começou lá, com 5, 6 anos, a cuidar da mãe e do pai, porque eles estavam desempregados e eles tinham uma necessidade de levar o mantimento para casa. Hoje, nós estamos dando continuidade nesta obra que começou lá dentro do ventre da minha mãe. Lá, quando o Senhor me separou para esta obra, e a obra que o Senhor me chamou, começou dentro da minha própria casa. Eu não comecei fora, alimentando as pessoas fora. Eu comecei dentro da minha própria casa. E eu glorifico muito a Deus por isso. Eu glorifico muito a Deus. E hoje nós estamos, num trabalho já há mais de 25 anos. Amém? Nós estamos num trabalho há mais de 25 anos, aonde nós alimentamos ali através da ajuda do nosso irmão Rubinaldo, que é um irmão de São Paulo, que nos traz alimento, que nos traz fruta, legumes, e nós podemos auxiliar outras pessoas, ajudar outras pessoas. E nesse ministério, a qual o Senhor me chamou lá do ventre da minha mãe, que eu já falei para vocês, o que acontece? Deus nos colocou para cuidar de vidas, cuidar de pessoas. Eu me lembro que no ano de... Eu não me lembro exatamente se foi no ano de 2000, mais ou menos, não, acho que foi até antes, Nós estávamos conduzindo ali, dirigindo uma igreja. E o Senhor havia nos chamado tanto a mim como ao meu esposo para estar ali conduzindo uma igreja. E ali nós já tivemos a oportunidade de ajudar outras pessoas. Uma delas foi o Ricardo. Ricardo apareceu na nossa casa, apareceu na igreja pedindo ajuda, estava morando na rua, pediu ajuda, e eu morava num quarto, sala e cozinha com mais 4 filhos. Exatamente, com 4 filhos. E o Senhor me pediu para que eu pudesse levar essa pessoa para dentro da minha casa. Eu não estou dizendo para você fazer isso, não faça. Eu só fiz porque o Senhor me direcionou para fazer isso. E eu coloquei essa pessoa dentro da minha casa, eu e o meu esposo, E hoje essa pessoa é pastor, para a glória do Senhor Jesus. Ele era um usuário de crack. Eu digo que ali começou o nosso trabalho com vidas, com casas de recuperação, porque hoje nós estamos envolvidos, com esse ministério, com casas de recuperação. Eu acredito que vocês vão ouvir o testemunho da nossa irmã Lúcia também, que está aqui conosco. Eu não vou contar o testemunho dela, porque ela mesma vai contar esse testemunho para vocês. E nós estamos aí, trabalhando com almas, trabalhando com vidas. O Senhor tem nos chamado, temos visto Deus fazer coisas tremendas, coisas sobrenaturais. O Senhor tem operado através de um chamado no ventre da minha mãe. Amém? Através de nós conseguimos liberar o perdão. Não ficar chorando, não ficar se lamentando com aquilo que nós havíamos passado. Talvez você está aí do outro lado, está me ouvindo, está passando por lutas, por dificuldades, está vivenciando aí talvez as coisas que eu vivi ou coisas até pior.
eu quero convidar você a sair dessa situação. Amém? E olhar para aquilo que o Senhor tem na sua vida. Eu sei que eu não fui chamada aqui para pregar, mas sim para dar o meu testemunho, mas não tem como eu deixar de falar a respeito daquilo que quando nós conhecemos a palavra de Deus, quando nós decidimos a dar ouvido para o Senhor, o que Ele pode fazer na nossa vida. Mas nós temos que entender que não é só bonança. Haverá momentos de lutas, de dificuldade, porém o Senhor, Ele é contigo. E eu quero dizer mais, que toda luta e dificuldade que eu passei, e foram muitas, e eu ainda passo muitas, mas tudo isso serve para que o nome do Senhor seja glorificado, para que vidas venham se render aos pés do Senhor Jesus. Amém? E eu tenho vivido isso, eu tenho visto, presenciado, vidas sendo moldadas, vidas sendo transformadas. Então a dor que talvez hoje você está passando, entrega na mão do Senhor, porque tudo isso que você está vivenciando, o que você vivenciou, nada mais é para que o nome do Senhor possa ser glorificado, para que o nome do Senhor possa ser exaltado e vidas venham ser alcançadas através do seu testemunho. Amém? Nós ficamos durante algum tempo dirigindo igreja, Deus nos colocou para dirigir igreja, com isso muitas vidas se renderam aos pés do Senhor Jesus. Mas um certo dia eu estava em casa mexendo, na época era no Facebook, e tinha ali uma mensagem de uma pessoa que eu não tinha nenhum relacionamento com essa pessoa. Eu conhecia de longe, de ter falado, eu acredito que no máximo 2 vezes. E essa pessoa me deixou um recado assim, pastora, quero falar com você e é urgente, eu preciso falar muito com você. E eu falei, o que essa pessoa pode querer falar comigo? Eu não tenho nenhum relacionamento com essa pessoa. E ela me pediu para que eu viesse até ela. E eu vim até essa pessoa. E quando eu cheguei até essa pessoa, ela olhou bem para mim, me pediu para sentar na mesa, olhou para mim. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Quero até... Não tenho aqui, tenho aqui uma chave. Essa pessoa pegou uma chave, uma chave, e disse assim para mim, olha, aqui está essa chave. Essa chave é aqui da casa de recuperação feminina. E Deus mandou eu entregar nas tuas mãos. E Deus diz para você assim, se você não quiser essa chave, se você não quiser, eu vou simplesmente estar fechando aqui a casa de recuperação, mas Deus mandou eu entregar para você. E ali eu senti a responsabilidade que o Senhor estava ali confiando em minhas mãos vidas. Tinha na época 4, 5 vidas aqui. E ali começou o nosso trabalho com casa de recuperação. Eu digo que começou porque nós começamos a trabalhar com mulheres, né? A gente visitava algumas casas, ajudava algumas casas, mas nada como hoje, que eu moro aqui dentro da casa de recuperação, para a glória e honra do Senhor Jesus. E nisso, engasguei. Eu moro hoje aqui para o redor do Senhor. Amém. Nossa. E eu moro aqui hoje para a glória e honra do Senhor Jesus, dentro da casa de recuperação. Então, assim, eu aceitei aquilo que o Senhor me chamou para fazer. E eu quero dizer para você, por que eu estou contando esse testemunho? Porque quando eu cheguei aqui, essa irmã me entregou essa chave, ela me deixou na casa de recuperação do jeitinho que estava. Do jeitinho que estava, com todas as coisas que havia dentro da casa de recuperação. Ela não levou nada. E nem eu precisei dar nenhum centavo. Por quê? Porque foi um chamado de Deus para minha vida. Eu quero dizer para você que eu estou aqui há 8 anos, praticamente. E o Senhor tem operado grandes maravilhas através da nossa vida, através da nossa renúncia. E eu quero dizer para você, amém? Pegue tudo isso que você já viveu, essa dor que você já passou. Tudo que eu vivi hoje eu utilizo de uma forma tremenda aqui dentro da casa de recuperação. Trabalhando com essas mulheres, pessoas que ninguém quer, pessoas rejeitadas, mulheres que estão há 15, há 20 anos na rua, mulheres que vieram do estupro, mulheres que vieram do abandono,
mulheres que ninguém dá nada, mas o Senhor ama você e o Senhor ama essas vidas. E o Senhor nos separou para estar aqui nesta obra hoje, ganhando almas para Jesus. Como eu já disse para você, você vai ouvir, como eu acredito que você já ouviu muito testemunho de pessoas que passaram por casos de recuperação, hoje são pastores, são líderes, né? São pastoras. E nós temos vivenciado tudo isso aqui dentro por causa de um chamado, desde o ventre da minha mãe. Amém? E hoje nós estamos aqui na Casa de Recuperação, cuidando de vidas, de almas. Eu que nunca achei que fosse ter uma família, a ponto que quando eu saí a primeira vez com aquele rapaz, que hoje é meu esposo, que eu já testemunhei aí para vocês, a primeira vez que nós saímos, quando eu desci do carro dele, eu olhei para ele e disse assim para ele, até um dia. Sabe por que eu disse isso? De uma forma assim, talvez até vulgar, né? Até um dia. Sabe por quê? Porque eu não acreditava que nunca eu fosse ter alguém que me amasse de verdade. Alguém que se preocupasse comigo. Alguém que fosse cuidar de mim. Então, eu saí dessa forma. Desci do carro dessa forma. Mas o Senhor tinha um propósito na minha vida. Amém? E esse propósito na minha vida era para quê? Para que eu cuidasse de vidas, cuidasse de almas. E eu estou muito feliz com Jesus, porque o Senhor transformou a minha vida, né? Como eu disse para você, eu não estou aqui para falar para você, nossa, olha, a gente não tem problema, não tem dificuldade, vem para Jesus, porque as suas flores não existem, os espinhos, mas fazem parte da nossa vida, porque isso nos faz crescer, isso nos faz ter intimidade com o Senhor, isso nos aproxima mais e mais do Senhor. Então, assim, eu só tenho a agradecer ao Senhor por todas as lutas e adversidades. Se hoje eu consigo entender uma pessoa que tem algum problema com a família, alguma mágoa com uma mãe, com um pai, com um irmão, é porque um dia eu vivi tudo isso. Eu vivi tudo isso. Então hoje eu tenho autonomia para falar, amém, daquilo que eu já vivi. E para dizer que o Senhor é aquele que cura, aquele que liberta, aquele que faz coisas novas, como o Senhor tem feito na minha vida, como o Senhor tem feito no meu casamento, como o Senhor tem feito na vida dos meus filhos, amém? O Senhor, Ele tem operado coisas tremendas e Deus me presenteou, porque quando Deus me trouxe o meu esposo tinha 2 meninas. Então olha que responsável. Você entendeu que o meu chamado foi sempre? Porque quando eu conheci o meu esposo, ele já tinha 2 meninas, uma de 7 e uma de 3 anos. E eu, com 18 anos, comecei a cuidar dessas meninas, né? Comecei a cuidar delas. Hoje, para a glória e honra do Senhor Jesus, elas estão casadas, para a glória do Senhor, amém? Tenho os meus netos, eu tenho 12 netos, para a glória do Senhor Jesus. Olha, quem achou que não ia ter família? Quem achou que não ia ter família? Hoje eu tenho 12 netos, para a glória e honra do Senhor Jesus, e sou muito feliz com isso. Sou muito feliz. Eu glorifico muito a Deus pelo aquilo que Deus fez na minha vida. Então eu quero dizer para você, você talvez que está aí chorando, você talvez que acha que nada vai dar certo para você, eu quero dizer para você, Deus, Ele sonhou algo para você. Amém? Você não é o acaso. Deus sonhou algo para você e Ele tem um plano. Ele tem um propósito. Eu sei que essa mensagem é simples, esse testemunho é simples em vista de que muitos que eu já ouvi, mas tem direção certa. Amém? E a direção certa é a tua vida, você que está ouvindo, você que está escutando esse testemunho, você que se acha nada, que se acha ninguém, você que talvez foi abusada, que foi estuprada, né? Ali como eu fui, passei por um abuso, passei por muitas coisas. Eu quero dizer para você, Deus tem algo tremendo na sua vida. Deus tem algo sobrenatural. E Deus te escolheu. Você já é um campeão. Você já é uma campeã. Amém? Deus vai usar a tua vida para ganhar almas para Ele. Amém? Então assim, eu quero agradecer por esta rica oportunidade que foi me dado aqui pelos nossos irmãos aqui do canal Semeando Vida.
eu quero agradecer ricamente, né, essa oportunidade, porque eu tenho certeza que na minha simplicidade vai alcançar muitas vidas, porque o Senhor, Ele é simples, amém? O Senhor, Ele é simples e Ele ama a simplicidade. E que nessa simplicidade você possa permitir com que Deus, né, te alcance, com que Deus venha te libertar. Viva o melhor de Deus, não seja escrava dos seus sentimentos, mas permita que o Senhor, Ele possa agir na sua vida. Ah, mas eu fui muito perseguida, mas eu fui isso, fui aquilo. Lembra de José do Egito? Que também foi perseguido pelos seus próprios irmãos e ele foi vendido, mas o Senhor o exaltou, né? E através da vida de José, né, os seus irmãos e o seu pai, no tempo determinado, né, pôde ser também cuidado por ele. E eu quero dizer para você, então, se você tiver uma oportunidade de cuidar dessa pessoa que já te feriu, já te magoou, faça. Faça. Libere isso, libere esse perdão, porque Deus, Ele, com certeza, Ele quer te usar para isso. Amém? Então, assim, eu quero finalizar agradecendo a todos vocês que estão aí, né, ligado aí, ouvindo, assistindo, ou seja, no carro. Sei que muitas pessoas às vezes não vão assistir, mas vão ouvir. Que o Espírito Santo possa invadir esse local que você está, que possa trabalhar de uma forma tremenda, que possa entrar com cura, com restauração, com libertação, e que você possa testemunhar para a glória do Senhor, porque hoje aquilo que eu estou falando aqui não é para a minha glória, mas é para a glória do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a você e a todos que estão aí. Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus.